queria sublinhar mais uma vez o interesse desta sessão e o conjunto de contribuições que aqui foram dadas nas várias intervenções, seja na ilustração de situações de precariedade, nas consequências da precariedade, mas também em exemplos, designadamente, de camaradas e amigos dirigentes sindicais, dos resultados da intervenção e da luta dos trabalhadores no combate à precariedade e na passagem de trabalhadores com vínculos precários a vínculos efetivos. Nós tivemos aqui muitos exemplos dos mais diversos setores. Aliás, as intervenções que estão preparadas, ou que foram preparadas, tanto lidas ou não lidas, por aquilo que tivemos a possibilidade de ouvir, têm uma sistematização que é em si um elemento de interesse e que valem para além do contributo para esta sessão pública. Se houver possibilidades de poderem ser, portanto, utilizadas, difundidas, são em si já um contributo importante nesta luta contra a precariedade, na sua denúncia e na confiança que é possível ter no combate, portanto, a essa mesma precariedade. Mas muitos exemplos dos mais diversos setores, que só por si são uma acusação. É difícil, perante aspectos que foram aqui referidos, alguém ter a lata de vir dizer, está muito bem, que podem enrolar e passar adiante, mas terão muita dificuldade de vir justificar aspectos que foram aqui referidos e que caracterizam esta chaga, portanto, e este flagelo. Foi, no entanto, aqui referido por dois camaradas da EMF, não é? A situação da EMF, que traduz, portanto, a realidade de uma empresa do setor ferroviário, traduz a realidade do setor empresarial do Estado e, em parte, também aspectos que são comuns, portanto, à função pública, embora com aspectos, portanto, diversos. Portanto, portanto, o que está presente, nós falámos aqui da necessidade de uma política de Estado de combate à precariedade. Os exemplos que foram dados é da política de Estado das últimas décadas para favorecer a precariedade e que estiveram claramente incorporadas, tanto no Pacto de Agressão e naquilo que são estas estratégias de condicionamento ligados ao euro, portanto, à União Europeia, assumidas, portanto, como políticas, portanto, a que sucessivos governos se submetem. Esta é uma grande batalha que se trava nos dias de hoje, designadamente no nosso país, porque também nós não podemos esperar para combater a precariedade e a fazer regredir que haja a mudança de fundo que é necessário fazer na sociedade portuguesa. Mas há aspectos que condicionam, portanto, e promovem, portanto, a precariedade que estão ligadas a mudanças de fundo. E, por isso, portanto, a luta do dia-a-dia contra a precariedade é também, portanto, a luta e a intervenção que se tem que fazer para a ruptura com estes eixos essenciais da política de direita e de submissão nacional e com a adoção de uma outra política. E isto a propósito da EMF em dois planos. Por um lado, a questão de instituir portanto, a não contratação de trabalhadores. Não é? E, portanto, levando esta tal regra, portanto, em nome da despesa pública, disto, daquilo, daquilo outro, déficit, tal. Portanto, não se contrata um trabalhador. Tem que sair até ao definhamento absoluto das estruturas e ao seu comprometimento, o comprometimento à atividade atual e, portanto, da própria existência futura. E depois esta situação. Portanto, não se pode contratar trabalhadores, portanto, que sejam efetivos da respectiva empresa, mas já com, e lá está a tal política de Estado, isso, portanto, tem limitações. Não é possível pagar mais X em termos de salários. Mas, se for recorrer ao trabalho temporário, mesmo muito mais caro, não para a remuneração do trabalhador, mas para a empresa que cede, portanto, os trabalhadores, aí já não há limitação, porque isso não é considerado despesa de salários. Entra noutra rúbrica. Portanto, e isto é um comando, tanto a nível da União Europeia, ligadas às estratégias do euro e todos esses mecanismos que têm estado aí associados. É preciso afrontar isto. E no caso concreto daquilo que foi aqui referido, há medidas que continuam de
liquidação de direitos em todo o setor da administração pública, como promovem, portanto, para todos os trabalhadores. No caso do setor empresarial do Estado, este decreto 133, que foi aqui referido, tem ainda uma particular gravidade. É que significa, tanto é talvez o caso que resta, que houve contratação coletiva que foi estabelecida entre as administrações das empresas e os respectivos sindicatos. E há um decreto que diz essa contratação coletiva livremente estabelecida não conta. E, acima disto, nós intervimos para que, portanto, uma série de matérias, que foram aqui algumas delas referidas, é como se não estivessem na contratação. Portanto, é preciso repor a luta para repor todos os direitos, que têm também a ver com o combate à precariedade. Neste caso, há ainda a razão acrescida de respeitar aquilo que é, portanto, o valor da contratação coletiva e o direito à contratação coletiva. Portanto, foi bem observada aqui, portanto, essa questão corresponde também, portanto, a uma linha de intervenção do PCP a todos os níveis, mas que terá sucesso se for acompanhada, como tem sido, por a própria luta dos trabalhadores. Gostaria ainda de vos solicitar, para além daquilo que foram as contribuições aqui dadas, nesta ação crescente e persistente do combate à precariedade, que, para além da intervenção que cada um tenha, que nos possam fazer chegar também, portanto, ao Partido Comunista Português, portanto, aqui o setor de empresas, portanto, a Comissão Conselhia do Eiras, e com a canalização também para o Grupo Parlamentar na Assembleia da República, de todos os exemplos de situações que existam de precariedade, designadamente uma grande parte daquela que existe, que está em violação da lei. Porque isto permite questionar também o Governo, questionar qual é a ação que tem do ponto de vista da ACT, portanto, e de outros mecanismos que deve ter do ponto de vista de intervenção. Sugestões também que possam, portanto, ser colocadas, e, enfim, não quero dirigir especificamente ao Dr. Fausto Leite, porque ele, enfim, ao longo dos anos tem dado sempre uma contribuição, portanto, regular, portanto, mas nesta fase em que estamos, portanto, a discutir de aperfeiçoamento, a alteração do ponto de vista legislativo, é também um momento para que seja a partir de quem conhece, como ele, profundamente, esta ligação da prática com a legislação e com os mecanismos de intervenção, seja a partir da experiência dos trabalhadores e dos dirigentes e ativistas sindicais nas empresas, que nos possam também fazer chegar essas contribuições, porque nos próximos tempos, para além do que está já adiantado, nós vamos avançar com novas propostas nesta matéria. E depois os exemplos dos resultados da luta que se trava. E ainda a propósito de uma questão aqui colocada, que é a dificuldade de conseguir a unidade, de resistir à chantagem, portanto, aos medos, é sempre bom nós termos, portanto, uma noção das dificuldades, porque são reais, mas da dimensão dessas dificuldades. E, como temos dito muitas vezes, que dificuldade não significa impossibilidade, seja de agir, de lutar, seja de progredir e de vencer. É que, historicamente, todos os principais avanços dos trabalhadores nos seus direitos foram conseguidos a partir de situações em que, podemos dizer, não tinham direito nenhum. E em que a precariedade era total. Em que a repressão, portanto, era a máxima. Foi nessas condições que lutaram, agiram, se organizaram e conseguiram, portanto, avançar progressivamente em patamar de direitos. Portanto, nós chegámos a um determinado ponto, não partimos do zero, como outros, portanto, enfim, há 100, 150 anos, partiram. Mas é bom ter presente sempre essa história, portanto, de onde é que vem a fundo dos direitos, portanto, da unidade, da organização e da luta, para que não se chega a um sítio e dizer, bom, nós estamos com vínculos precários, não podemos fazer nada. Eles criam-nos aqui esta dificuldade, é uma chatice, mas não há nada a fazer. Não, há tudo a fazer, e na medida em que esta consciência se alarga, o espaço daqueles que querem fazer a chantagem vai diminuindo e nós podemos convocar essa força imensa e ela responder do ponto de vista, seja da defesa, portanto, e progressão das condições de vida, seja do combate à precariedade. Isto é, a liquidação da precariedade está associada também, portanto, a essa, portanto, capacidade de esclarecimento e de mobilização. E finalizava com, portanto, esta ideia. Nós, no Partido Comunista Português, associamos esta intervenção cotidiana
portanto, neste caso, daquilo que estamos a falar aqui, do combate à precariedade, da sua erradicação, portanto, a uma linha fundamental hoje, que é a necessidade da ruptura com a política de direita e de abdicação nacional destas décadas e da adoção de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, que tem na valorização do trabalho e dos trabalhadores um dos seus elementos principais, mas que incorpora também estes aspectos, desde a renegociação da dívida, à questão do controle público dos setores estratégicos, a uma política de justiça fiscal e a uma política de soberania. Isto é, que o povo português tenha a possibilidade de determinar e decidir o seu futuro e não estar sujeito quer ao domínio dos grupos monopolistas, quer a este controle e domínio a partir da União Europeia, portanto, e do euro. Cada vez está mais claro que essa afirmação de soberania, portanto, tem que ser, portanto, assegurada, é uma componente daquilo que precisamos para responder às necessidades atuais e futuras. E inserimos isso numa outra perspectiva. As descrições que foram aqui colocadas mostram bem a natureza daquilo que é o sistema capitalista e da exploração capitalista. Isto é, cada pessoa, cada ser humano, que é um trabalhador, é tratado pior do que uma peça, do que um instrumento de trabalho, do que uma máquina, na lógica do capital e daqueles que o representam em cada um dos setores. E isto coloca então também o problema se é esta a organização da sociedade que corresponde às necessidades, portanto, do ser humano. E nós achamos que não. E por isso lutamos para que, portanto, esta sociedade seja transformada e seja conseguida uma outra sociedade, portanto, livre da exploração capitalista e que tenha exatamente o ser humano como centro dessa organização da sociedade e, portanto, que tenha a economia a servir o ser humano e não o ser humano a ser uma peça descartável na lógica da exploração e do lucro.